Shabbat Shalom, meus amados. Hoje vamos tratar do texto que se encontra em Números, capítulo 22, no verso 2. Diz assim a palavra do Eterno: Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Queridos irmãos, nós vemos aqui uma situação, nessa Parashá Balaque, que se refere ao Balaque, rei dos moabitas. Nós observamos, queridos, que nessa Parashá você tem um personagem Balaque e você tem Balaão. Mas hoje, neste comentário, nós vamos falar apenas de Balaque. Balaque era rei dos moabitas e ele estava, como diz aqui no verso 2, angustiado por causa dos filhos de Israel. Observe, querido, que Balaque, ele estava preocupado que os filhos de Israel atacassem Moabe, porque Israel estava vindo de algumas vitórias sobre reis daquele lugar, reis poderosos daquele lugar. E ali, queridos, nós podemos contemplar que Moabe, no texto sagrado, ele chama os midianitas, os anciãos dos midianitas, para irem falar juntamente com os líderes de Moabe, para irem até Balaão, para trazer esse profeta para amaldiçoar Israel. A angústia de Moabe era tão grande que, se nós formos observar, a distância de Moabe até Midian, onde ficavam os midianitas, era muito grande. Então você tem Moabe, o rei de Moabe, que era Balaque, ele se deslocou, os seus mensageiros se deslocaram até Midian, que está no sul, fica na região hoje, onde é a Arábia Saudita. Moabe fica hoje onde é a Jordânia. Então, Israel, o povo de Israel, que estava vindo do deserto, estava para entrar na terra prometida. Então, o rei dos moabitas, que era o Balaque, ele estava muito preocupado com Israel, com os filhos de Israel. E ele veio chamar o Balaão, que está lá no norte. Então ele primeiro envia seus mensageiros a buscarem os midianitas, os anciãos dos midianitas, lá no sul de Moabe. Depois para irem ao norte, onde está Balaão, onde está Beor. Beor ia lá onde está Balaão, para trazer Balaão a Moabe, para dali amaldiçoar Israel. Olha bem, meus irmãos, como que esse homem estava angustiado. Ele estava ansioso, ele estava preocupado. Ele estava preocupado com um problema que não existia. Você vai me perguntar, como que esse problema não existia? Israel estava ali perto de Moabe, porque o Eterno, em Deuteronômio 2, no verso 9, ele já havia dito para Israel, para ele não atacar Moabe. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 2, 9. Então o Eterno me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra,
porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Então, queridos, você observa que Balaque, ele estava preocupado com algo que não tinha fundamento. Os filhos de Israel estavam próximos a Moabe, mas os filhos de Israel estavam na direção de Jericó para atravessar o Jordão. Então, bastava agora os filhos de Israel, que estavam ali nas planícies, eles estavam nas planícies junto a Moabe, para atravessar o Jordão. Eles não iam atacar Moabe. Mas o Balaque, ele estava ansioso, meus irmãos. Ele estava preocupado, ele estava criando tempestade onde não havia tempestade. Ele estava desesperado. Então é esse ponto que eu quero trazer para os irmãos. Você observa que o rei dos Moabitas, ele tão angustiado estava, que ele envia mensageiros lá no sul, lá onde hoje é a Arábia Saudita, para buscar os anciãos dos midianitas, para eles irem depois lá no norte, lá onde estava Balaão, para trazer Balaão para Moabe, para dali amaldiçoar Israel, que estava ali nas planícies de Amon, um pouco depois da planície de Amon, em frente a Jericó, bastando apenas atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Então esse homem estava muito angustiado com nada, estava desesperado com nada. E isso acontece muito nos dias de hoje, meus irmãos. Nós podemos observar que as pessoas andam muito ansiosas, as pessoas andam muito preocupadas, muita gente com depressão, muita gente angustiada, muita gente desesperada. E isso daí, com coisas que estão na cabeça das pessoas, por desconhecerem o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E até muitas pessoas que se dizem conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estão desesperadas, estão aflitas. E a palavra do Eterno nos traz essa paraxá de hoje, o exemplo de Balaque, um rei desesperado, um rei angustiado, um rei inquieto. Por quê? Sem motivo, porque apesar de Israel estar ali, o Eterno já tinha falado com Israel: não incomode Moabe. Mas esse rei estava desesperado, meu amado. E o que diz aqui a palavra do Eterno? 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa figura de Balaque é a figura da humanidade dos dias de hoje. Humanidade desesperada, uma humanidade ansiosa, porque não conhece os planos do Eterno, porque não conhece a Torá do Eterno, não conhece a vontade do Eterno, não sabe para onde vai. E isso me refiro não é só aos ímpios, não. Aqueles que se dizem crentes não conhecem o plano do Eterno, não conhecem a palavra do Eterno e se enchem de desespero e começam a tentar afogar seus desesperos em pecados, em iniquidades, fugas. Meu amado, quando a gente sabe na palavra de Deus que diz aqui: lance sobre Adonai toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. E você observa aqui, meu amado, no próprio Salmo 46, no versículo 10, o Eterno falando com o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor dos exércitos, verso 11, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso, Salmo 46, 10 e 11. Observe, as pessoas têm que ficar quietas. Mas como que as pessoas vão ficar quietas se não conhecem o Deus de Israel, se não conhecem o Eterno? Muitos, milhões e milhões e muitos crentes, a grandíssima maioria, não conhecem o Eterno, vivem desesperados, vivem atrás de campanhas, vivem atrás de correntes, num desespero atroz, e sendo
tragados por tantos enganos, meus amados. Que coisa tremenda! E quando a palavra de Deus, de Yeshua, próprio Yeshua, nos diz aqui, meu amado, no capítulo 6 de Mateus, louvado seja Adonai, ele diz assim, a partir do verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque está tanta gente desempregada, tanta gente passando luta, e tem aí isso, tem aquilo, tem a doença daqui, a doença dali, e aqui o Yeshua está dizendo, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque todas essas coisas os pagãos procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Yeshua diz aqui no verso 34, finalizando essa mensagem que ele estava dando, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha que coisa, meus irmãos, aquietai-vos, não vos inquieteis. O Eterno fala lá em Salmo, aquietai-vos, e Yeshua fala aqui, não vos inquieteis. E adianta, muitas pessoas, por não conhecerem Yeshua, por não conhecerem o Eterno, mas conhecem porque ouvem a Bíblia, mas não conhecem na profundidade. Não conhecem a palavra do Eterno, irmãos, o remédio para toda ansiedade, o remédio para todo desespero. E Yeshua, o Papai, o Eterno, já deixou com a gente. São duas coisas que acabam com toda ansiedade, que acabam com todo desespero. Primeira coisa, a Torá. A Torá e as palavras de Yeshua. Segunda coisa, os profetas. É o que se examina no Shabat. A Torá e as palavras de Yeshua é para quê? É para você saber o caminho que tem que seguir. É para você saber a vontade do Eterno. E aí, acabou a inquietação. Acabou o desespero, desde que você faça a vontade do Eterno. Se você fizer a vontade do Eterno, você conhecendo a Torá, conhecendo os profetas, conhecendo Yeshua, a Torá e Yeshua, você já sabe o caminho. E a outra coisa que se vê no Shabat, os profetas. Com o livro dos profetas você sabe o que? O que vai acontecer. Então você sabe que tudo o que acontece nos dias de hoje está nas Escrituras. Então aquele que conhece a Torá e Yeshua, sabe o que tem, a vontade do Pai, a vontade do Eterno, a vontade de Yeshua, e aquele que conhece as profecias no livro dos profetas, esse está sereno. Por quê? Desde que obedeça às palavras de Yeshua, sabe que o Eterno cuida dessa pessoa. O Eterno está zelando por essa pessoa e a pessoa fica equilibrada. Por quê? Sabe que o Eterno está no controle. Olha o que Yeshua fala aqui em Lucas, meus irmãos. Yeshua falando na boca da parábola do rico e do Lázaro, quando ele fala que Abraão falou, é Yeshua que está contando essa parábola, ele fala que Abraão diz assim, olha bem, primeiramente, o rico foi lançado no inferno, o ex-rico, e o Lázaro foi para o céu. Agora observe bem, o que aquele rico lá no inferno estava dizendo para Abraão no céu, no seio de Abraão, no céu, do paraíso. E disse o rico, ex-rico, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Calmante do Eterno. Moisés, que é a Torá, e os profetas. Quem deu esse conselho? Yeshua contando essa parábola. E Yeshua diz para você, meu irmão, se você está ali examinando a Torá, obedecendo a Torá, obedecendo as palavras de Yeshua, você está em paz. Você sabe que naquele dia, quando Yeshua arrebatar a sua noiva, você vai subir. E você está seguro. Aleluia. E quando você lê os profetas, você sabe que os acontecimentos que estão ocorrendo nos dias de hoje, está tudo ali previsto.
Então você só vai glorificar o Eterno porque Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Louvado seja Deus. Observe bem o que Yeshua diz aqui na boca de Abraão na parábola. Disse-lhe Abraão, tem Moisés, que é a Torá, e os profetas. Aleluia. Ouçam-nos, para não ir para o inferno. Aí há o equilíbrio, aí há paz. Que o Espírito de Deus não te deixe que nem o Balaque, desesperado, sem saber o que fazer, mas que você tenha sobriedade, equilíbrio, examine a Torá, examine a palavra, obedeça a palavra, que não é só ouvir a palavra, ouvir é obedecer. E, conhecendo as profecias, você sabe que tudo ali é o que está acontecendo e isso é para tranquilizar o povo de Adonai, porque Adonai, ele ama o seu povo e diz para o seu povo, ande na minha palavra e saiba o que eu estou fazendo no mundo, Torá e profetas. E é isso que a gente faz no Shabat. Meu amado, que o Eterno te abençoe grandemente e examine as Escrituras, como diz Yeshua, porque cuidai-te nelas de vida eterna e são elas que de Yeshua testificam. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém.